Olá, tá começando mais um Desregrados, o podcast esportivo aqui do Portal Litoral Sul. Eu sou o Vitor Filomeno, repórter do portal e apresentador deste programa, que, como o nome já diz, é um bate-papo leve, descontraído, sempre sobre esporte, principalmente aqui do sul de Santa Catarina, sempre tentando trazer aí um convidado, um representante para falar da modalidade. E hoje o programa vai ser um pouquinho veloz, digamos assim, não porque ele vai ser mais curto, mas sim porque vamos falar sobre o mundo das corridas, porque o meu convidado é um criciumense que começou suas aventuras automobilísticas há mais de 30 anos. Atualmente ele participa da Porsche GT3 Cup Challenge, competindo na classe Sprint Challenge. O meu convidado, é lógico, eu estou falando do André Gaidzinski. André, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui gravar esse podcast aqui com a gente, tá? Obrigado, Vitor, né? E é um prazer estar aqui também no Portal Litoral Sul e conversar com vocês, contar um pouco da nossa história aí no automobilismo. É verdade, é uma história que algumas pessoas não conhecem, assim, André, para recapitular, assim, como é que surgiu o teu interesse pelo esporte? Tu é aqui de Criciúma mesmo, né? Sim, sou daqui, sou nativo da terra, né, de família tradicional. E tenho uma paixão pelo automobilismo desde criança, com primos que participavam do automobilismo, como o meu primo Roberto Gaidzinski Bastos, o Henrique Pérez, faleceu esse ano, meu primo. Eles são mais velhos do que eu, né? Tem mais de 10 anos, assim, e eu vi eles, criança, né, correndo, né, e assim, o próprio Henrique, né, que é o Salame, muita gente conheceu ele foi tricampeão brasileiro de kart. O Renato Naspolini também, que é meu primo de longe, meu grande amigo, mora em São Paulo há muitos anos. Ele foi campeão brasileiro de Fórmula Fiat, era uma categoria de fórmulas que tinha no início dos anos 2000, eu lembro disso, nos anos 80. Eu lembro disso quando eu era criança, né, assistindo, né, a última etapa lá em Tarumã, né, lá em Viamão. E assim, eu sempre, né, gostei de automobilismo, sempre me interessei, sempre gostei, gosto de mecânica, entendo, sempre gostei de desmontar as coisas, né? Então surgiu uma oportunidade de começar a correr de kart na minha adolescência. Eu achei uma caderneta de poupança que eu tinha no Bamerindos, que depois foi comprado pela HSBC, tinha que dar um destino, né? Esse banco ele ia ser extinto. Sim. E com essa caderneta de poupança, que eu nem lembrava que eu tinha mais, meu pai tinha feito para mim quando era muito pequeno, e assim, com isso eu comprei um chassi de kart usado. E a minha mãe, que minha incentivadora desde então até hoje, né, ela me deu um motor e um jogo de pneus. E assim começou a minha história no automobilismo, né? E eu comecei a ter o primeiro contato em kartódromo aí no kartódromo Ronaldo Couto Dausch, lá nos Ingleses, em Florianópolis, que é onde eu comecei. E aí, depois de 4, 5 anos, eu tirei licença, né, de carro, de corrida mesmo, e comecei a fazer o campeonato de Fórmula Ford, que eram categorias de base, Fórmula Chevrolet. Fui para a Europa tentar fazer Fórmula 3000, comecei a ser agenciado por dois empresários, o Carlo Ganso e o Willy Hermann. Eu fui para a Europa tentar fazer Fórmula 3000, a gente quase foi para a Indy também. Nesse meio tempo aí, já estamos falando aí, passando 10 anos, né, início dos anos 2000, meu pai ficou doente, meu pai faleceu, né, muita gente conheceu meu pai era o Dr. Edson Gaidzinski, ele era o presidente da Eliane, né, depois o presidente do conselho. E aí foi um momento que eu parei de correr, me envolvi com umas coisas da empresa, nunca trabalhei na empresa ali, mas a gente teve outros negócios de construção civil também em Floripa. Já estou há um bom tempo fora daqui, já faz mais de 20 anos, e assim, fiquei um tempo parado, vamos botar aí uns 15 anos que eu imaginei que eu não ia correr nunca mais. Aí eu indo numa corrida das 500 milhas de Indianápolis, que de vez em quando eu vou, porque o Carlo Ganso e o Willy Hermann, esses dois senhores aí que eu te falei, que eles são empresários, eles têm os direitos da Indy para o Brasil desde os anos 90. Então, o Willy, inclusive, ele que fez com o Luciano do Vale, levou a Indy trouxe para o Brasil nos anos 80, com o Emerson, que foi campeão das 500 milhas, e até então os direitos são dele. Hoje a Indy está sendo transmitida na TV Cultura, e assim,
Eles começaram a botar pilha, né, lá em 2017, né, por que não volta a correr, por que, né, aí tem mais uns amigos lá de Miami também, eu dei uma passada lá, depois de vir de Indianápolis, e eu comecei a pensar naquilo, isso era mais ou menos, era final de maio, junho, e aí a minha namorada aqui, a Cíntia, que hoje é minha chefe de equipe também, inclusive, ela começou também, a gente começou a falar do assunto, eu até fui pesquisar, fui ver a Mercedes Challenge, que é uma categoria também muito importante no Brasil. Cheguei a conversar com uma equipe e fui fazer um teste na Porsche Cup isso final do ano, né? Só para ver. Depois da Fórmula 1 de 17. Nisso a minha mãe aparece de novo, né? Assim, quer voltar a correr? Então tá, vamos organizar, ter sustentabilidade financeira, vamos montar a Media Kit, vamos fazer relatórios, contratar uma assessoria de imprensa, fazer algo que tenha uma entrega para os patrocinadores, que seja um negócio, tanto que o nosso core business do negócio é realmente levar os empresários com seus clientes dentro das etapas, para estar lá conosco dentro dos boxes, nos hospitality centers, para assim ter uma experiência diferente, né, que é B2B, relacionamento, né, o próprio network ali, e tá expondo a marca, né? Tem 2 TVs ao vivo, tem o streaming que é motorsport.com, tem o Facebook e o YouTube da própria Porsche Cup. Não é à toa que 4 anos seguidos líder de audiência no Brasil, está na frente da Stock, da Mercedes, de todo mundo. E a marca chama atenção, sem dúvida, mas assim, tem uma exposição legal. E aí com isso a gente, é assim que o negócio se tornou interessante, de ser sustentável, de estar buscando para estar correndo. Assim. Então, já estou indo... Né, vamos aí para o 6º ano, né? A gente sempre, todo final de ano, apesar de tudo isso, né, é sempre complicado, que tem que estar fechando o orçamento, ainda não está 100%, mas esse ano, meu 5º ano na Porsche Cup, que foi o ano que foi a minha melhor performance na categoria, né? Estamos falando de 9 pódios até agora, né? Então, o campeonato de sprint... andei na frente direto, assim, podia chance de ser campeão ou ficar em segundo, não foi o caso, mas, né, agora na Endurance a gente tem a possibilidade, que é o outro campeonato paralelo que a Porsche Cup tem, né? Então, tem muita coisa para contar, né, assim, cada ano acontece muita coisa, né, mas a história vem de uma base que eu tive e de estar num momento agora, né, de novo, 100% focado no automobilismo. Tu falou que para começar ali, começou com os investimentos junto com a tua mãe no kart, enfim, tivesse que sair de Criciúma para conquistar esses primeiros passos, então? Não, é que assim, no começo até eu estudava aqui também, né, colégio aqui, depois eu acabei fazendo também a Unesc aqui, né, mas assim... E era uma trabalheira, porque era uma época que eu até tinha patrocínio da Pantanal naquela época, tinha um voo daqui para São Paulo. Às vezes, né, normalmente ficava 3 dias fora, né, naquela época podia treinar bastante, então ficava, sei lá, 3 dias em Goiânia, num outro mês ficava 3 dias em Brasília, no autódromo, ou no Rio de Janeiro, quando tinha um autódromo lá de Jacarepaguá, né, ou São Paulo mesmo, então sempre se andou bastante. E era um problema sério até para estar negociando as faltas com os professores, mas o sair daqui sempre teve, e até hoje, né, e Santa Catarina não tem autódromo, né, tá buscando outros lugares onde estão as equipes, onde estão as pistas, né, para poder ter contato com os carros, com o automobilismo, né, com tudo, né, então não foi necessariamente assim, né, eu decidi até... Quando eu voltei da Europa, eu não voltei mais para Criciúma, então isso foi no final dos anos 90, aí eu fiquei por aqui mesmo. Então foi isso que eu digo, por aqui em Florianópolis, né? Então, aí Criciúma, se bem que tá do lado, tô sempre aí, né? E depois, né, especialmente aqui para atender vocês. Né? Sim. E, André, para ser um piloto de corrida, se estuda o que exatamente? Tem especializações que o cara faz ou realmente é mais a prática ali de estar sentado dentro do carro e correr? Guiar um carro de corrida, principalmente um Porsche 911, que é o nosso, um GT3, é fácil de guiar. Isso, qualquer um que sabe dirigir, né, um carro na rua, né, pode guiar um carro desse de corrida.
né? Agora vira tempo, agora andar bem, aí é outra história, né? E é um trabalho, né? É assim que a gente encara, e tem que ser, tem que ter dedicação. O automobilismo, desde o kart a qualquer outra categoria, que pode ir para o, né, pro lado europeu mais Fórmula 1 ou para o lado americano mais voltado para a Fórmula Indy, não importa se é Fórmula ou carro de turismo, né? Fórmula são os carros que tem o desenho da Fórmula 1, né? E turismo é como um Porsche, como um Stock Car, como, né, um Mercedes, né? Então, assim, né, o que acontece é que tem que se levar a sério, porque dá para correr de brincadeira, dá, mas assim, vai acabar gastando a mesma coisa, né? E só que não vai ter resultado, não vai ser levado a sério, né, no meio. E assim, a pessoa precisa gostar de velocidade, ser organizado, ter disciplina. Tem cursos para tirar licença, ou seja, para, né, cursos teórico e prático para tirar uma licença para carro de corrida, né? Inclusive na própria rua ali no portão, na entrada no portão 7 em Interlagos ali tem 2 escolas, uma delas ali que é do Aldo Piedade, que eu fiz a minha carteira há muito tempo lá, e assim, ali eles ensinam tudo, chega até a fazer uma corrida entre os alunos depois, né? E, né, o kart vai mais de ensinar, de estar mais ali também, mas óbvio, depois vai ser avaliado para tirar uma licença, né, pela federação, né? Aí Federação de Automobilismo que a gente fala são as FAUs, né, as Federações de Automobilismo dos Estados. A nossa aqui em Santa Catarina é a FAUESC, que é ligada à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e depois a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, né? A regra, o regramento é esse, né, para todas as categorias, né? Já o lado americano tem um outro tipo de regra, né, que é até um pouco mais, não é tão rígido, né, como o da FIA, mas assim, se você quiser correr, ter dedicação, ter um orçamento, tá dentro e fazer um curso, né, e daí tem que se dedicar mesmo, né? Aí vai a disciplina né, de quem está envolvido no meio. Bom, tu já está falando aí de como, se a pessoa que quiser correr tem que seguir esses teus conselhos, digamos assim. É um investimento caro para correr, para começar correndo, pelo menos. Não precisa nem citar valores, assim, é só o que está envolvido nesse investimento para correr. O valor não é, ele não é baixo, mas assim, a gente pode falar aí da nossa categoria aí, que é em torno de 3 milhões por ano, mas é mais barato que a Stock Car, que passa de 4, né, e por piloto, né? Então, a diferença que nós temos na Porsche Cup é que o dono da categoria, ele é o promotor e o proprietário dos carros, então ele vende um assento, ele vende uma posição, ele é um prestador de serviço, independente de nós dois aqui comprar um carro e correr numa categoria que é o comum, que é que, vamos dizer assim, é o que acontece no mundo inteiro, né? Então, só que na Porsche Cup acaba tendo um serviço mais especializado e uma entrega impressionante, modelo de gestão e de governança que a Porsche Cup tem por fazer isso, né? Porque chega lá, está tudo pronto, né? Então a gente acaba montando nossa própria estrutura, né? Eu tenho uma chefe que monta, que tem a equipe conosco, que a gente tem uma associação, inclusive, de captação de patrocínio via incentivo ao esporte, mas aí a categoria ela te oferece um carro. Vai fazer o quê? Vai fazer as 6 etapas de sprint, vai fazer as endurance também, aí são mais 3, vai dar 9, ou vai fazer corridas avulsas. O contrato se acerta como quiser. Vai ter direito ao carro para andar, óbvio, né? Com os treinos, se comprar os treinos, como quiser fazer. Um mecânico, um engenheiro e um ajudante. É isso que é o pacote que a gente avalia. Eu até o nosso mecânico, que é o Leandro, a gente está mantendo desde janeiro de 2018, né? Um cara muito legal. O engenheiro também estava... Nós tínhamos um engenheiro que era o Arthur, que estava até o ano passado, agora ele está com emprego fora e está meio atrapalhado de estar conosco sempre, então a gente está com outro engenheiro, né? Mas assim, é um valor, assim, vamos dizer assim, é isso que eu te falo, como é que vai conseguir isso? Não, a gente
tem um Media Kit, a gente tem todo um modelo de apresentação, tem vídeo comercial, tem a aproximação com a empresa, né, para mostrar o nosso trabalho, né, e antes que cada um fale, porque o valor é isso, porque a pessoa tem que ter afinidade, ou a empresa, ou o produto, o serviço tem que ter alguma coisa a ver com o automobilismo, não é assim também, porque a gente prova que ali dentro daquele ambiente, o automobilismo tem aquela coisa de ser assim, são combustíveis, pneus, lubrificantes, mas não é isso, né? Não é só isso. Lá dentro tem várias empresas que são os fornecedores, que são as empresas até dos pilotos, ou empresas que são patrocinadoras, e dentro desse meio ambiente, por exemplo, de uma etapa nossa, ou do automobilismo de modo geral, se cria um clima multissetorial. Então ali tem prestador de serviço, tem varejo, tem indústria, né? Tem de tudo lá dentro. Tanto que os nossos patrocinadores já fizeram clientes lá dentro, né, nesse tempo todo que estão com a gente, porque acaba conhecendo um lá, troca cartão, daí acaba tendo um negócio, ele pode ver que ele pode prestar um serviço ou comprar de alguém, então ali dentro, né, só nos boxes, por exemplo, Interlagos, num dia de evento nosso, dá 4.000 pessoas credenciadas, além das 15 que tem na arquibancada, né? Então, ali fica parecido com o ambiente de feira, a gente tem o nosso próprio Hospitality Center para as pessoas estarem lá com conforto, com recepcionista, com garçom, com almoço incluído, né? Lugar para levar as crianças, tem espaço kids para as crianças brincar, tem salão de beleza para as mulheres fazer escova de graça, tem desfile de Porsche, celebridades, então tem eventos o dia todo. Essa última etapa, dia 3 de dezembro, vai terminar até com o show do Capital Inicial. Em junho teve show do Lulu Santos, então assim, se torna um grande evento, né, para estar recebendo a família, então isso que é legal. Ultrapassa a própria pista, assim, vira aí tem de tudo, e lá dentro imagina, a questão de comida, de bebida, isso aí é o dia todo, né, além do próprio almoço, a pessoa está credenciada, ela circula por todos os boxes, né, tem vários ambientes, então ali se faz network mesmo, realmente comum, às vezes o convidado da gente cruzar uma outra pessoa, né, conhecida que é convidado de outro piloto, né, então cria esse ambiente, esse clima lá, né, então, e a categoria ainda tem 2 TVs ao vivo, né, então isso ainda aproveita que tem uma exposição maior ainda, né. Sim. E, André, tu comentou que os carros da categoria da Porsche Cup são de uma pessoa, do promotor da competição. Sim. Então os carros são padrão. É igual para todo mundo ou não? Também tem alguma diferença no carro que mude de um... Sim, até porque se acontecesse alguma diferença, ia dar problema, né? Então, tá todo mundo ali buscando igualdade no equipamento e depois que se vire na pista, né? Sim. Mas a equipe não pode tentar melhorar em nenhum aspecto do carro. O que pode fazer no carro é só mexer na barra de suspensão, que vai deixar um pouco mais mole, né? Ou mais duro, ou, né, isso acaba interferindo um pouco na altura do carro. Na altura na regulagem da asa, né? Do ganho da asa e também e balanço de freio, né? O balanço ser um pouco mais, frear um pouco mais para frente e mais para trás. Agora, camber, caster, pastilha de freio, amortecedor, mola, relação de câmbio, tudo isso aí não pode mexer, isso é padrão igual para todos. Tanto que o câmbio até ele poderia ser mexido até para o autódromo do Velocitar lá em Mogi Guaçu, porque as 2 retas são curtas, e a sexta acaba não engatando. Então, o certo até seria trocar, sei lá, reduzir um pouco, né, a relação da quarta na quinta até a sexta. Mas isso é padrão para todos. Esses carros, eles são Porsche 911, igual esse que tem na rua, só que a diferença é que o chassi nasce, ele é em Stuttgart, na Alemanha, e aí ele vai para a fábrica que fica em outra cidade, que é Leipzig. Lá é a Porsche Motorsport, que é a divisão da Porsche de carros de corrida. E ele ganha todo um kit de corrida, a gaiola de segurança dentro, que é Santo Antônio, toda a estrutura tubular dentro, freio, né, de competição, as rodas, o chassi, ele recebe um pouco mais de ponta de solda no próprio chassi, né, tem bastante barra estabilizadora. É um carro que não nasceu para ser de corrida, porque o motor é traseiro.
conceito dele, né, é o conceito mesmo do Fusca, inclusive, o motor é flat, o motor é cilindro oposto, né, em vez de ser 4 é 6, né, mas ele tem isso, né, essa asa é grande porque é para dar um downforce e ajudar mesmo, né, quando é curva de alta, né, então esses carros daí eles são distribuídos para 21 campeonatos pelo mundo, igual como tem aqui no Brasil, inclusive no Brasil hoje é o maior que tem em número de pilotos e com endurance, né? E a própria Porsche tem um acordo com a FIA para as etapas da Fórmula 1, onde tem Porsche Cup e Fórmula 1 correr junto, por isso que a gente é preliminar de Fórmula 1, então assim, no Canadá também é assim, em Austin, no Texas, né, na própria Alemanha, né, aí França, Inglaterra, né, onde tem Porsche Cup, tem também e Fórmula 1 corre junto. Então, aí os carros eles são entregues em pé de igualdade para todo mundo, é avaliado, os carros são feitos, é passado na quarta-feira para fazer o shakedown, que é para testar, e para testar se estão todos iguais, aí isso aí a telemetria vê, inclusive se tem alguma diferença eles estão sempre mexendo, aí tem os próprios pilotos da categoria que fazem todo esse trabalho para deixar pronto, para deixar ok, para quando nós chegamos na quinta-feira ou mesmo na quarta o carro está pronto lá para nós começarmos daí os nossos treinos. Sim. E esse sistema aí que tu falou de como funciona a Porsche Cup, de que o piloto vai lá, acerta a compra das corridas, né? O cara pode fazer corrida avulso a temporada inteira. Ele funciona assim nas outras modalidades, não digo modalidades, né? Mas na Mercedes, como tu falou, na Fórmula 1, na Fórmula Indy, ou também são sistemas bem diferentes? Tá falando de ser carros iguais para todos? Não, no sentido assim, ó, tu falou que como é que um piloto, por exemplo, chega a uma Fórmula 1? É do mesmo sistema de tu vai lá e acerta a compra das corridas com o pessoal da organização? Nesse sentido que eu quis dizer. Mas aí a forma, né, de buscar, de ter um orçamento e buscar patrocínios, né, a forma de sobreviver, de ter salário, de conseguir estar vivo na categoria, de certo modo, empregado, né? Sim. As outras categorias que não é nesse formato aqui, que é o Porsche Cup é o único, né, que é uma prestação de serviço para os pilotos, normalmente a equipe contrata o piloto. Ou ela tem uma vaga lá para vender, que o piloto também está vindo com o patrocínio dele, ele vai andar. Né? Por exemplo, tem as equipes da Stock lá, então tem alguma vaga. E a Fórmula 1 não deixa de ser a mesma coisa, só que a Fórmula 1 hoje está muito cara, está um absurdo, né? Eles falam de 50 a 70 milhões de dólares por uma vaga na Fórmula 1. E ainda não é de equipe de ponta, né? Então, né, às vezes a pessoa tem talento, né? Isso acontece com vários pilotos do mundo inteiro, não só no Brasil, que já chegaram lá campeões de várias categorias, que às vezes não estão no momento certo, na hora certa, na equipe certa, e aí não consegue mostrar o que sabe. Mas é assim, e a gente não vê mais pilotos também fora correndo, né? Ou seja, na Fórmula 1, tem uma meia dúzia fora na Europa, também nos Estados Unidos, né? Agora o Drogovic, que foi campeão da Fórmula 2, ele está lá como piloto de teste, mas ele vai ter que arrumar patrocínio para ele poder entrar numa equipe, ele tem que levar alguma coisa. Infelizmente assim, a não ser que realmente o dono da equipe ou o patrocinador da equipe queira muito que ele ande, e aí a conversa é outra. Então tem um lado político nessa história, né? E assim, com isso, o fato de estar caro acaba represando muita gente aqui no Brasil. Isso é bom, por um lado, né? O Brasil nunca teve tantos pilotos e tantas categorias como tem em 2022, tem muita coisa para fazer, e aí depois ainda pode entrar ainda na parte de rally, e aí rally tem vários tipos também, e isso é bom porque a gente vê todas as TVs hoje, pode ligar no final de semana aí uma TV tanto aberta como fechada, né? O streaming tem corrida de alguma coisa, eu falo só aqui no Brasil, né? Imagina fora, né? E sendo transmitidas, né? Então tem um mercado muito grande se criando, aí nessa história toda, como você estava falando também, aí tem vários fornecedores, tem muita gente que presta serviço. Num evento como o nosso, por exemplo, numa etapa, tem 600 pessoas trabalhando num dia, começando pelos engenheiros, pelos mecânicos, aí depois vem os freelance, e depois desde a parte da limpeza, segurança, etc., tudo para poder funcionar, para atender lá todos os convidados. Então,
é uma baita de uma estrutura que a gente fica impressionado, né, o modelo de gestão para dar conta de tudo isso, né, e ser considerada a melhor e a maior categoria, né, do mundo, né, da própria Porsche Cup, né? Então a entrega é impressionante. Quando começou a pandemia em 2020, a gente só teve a primeira etapa, depois fechou tudo, deu aquele lockdown, ficamos 5 meses parados. As 8 etapas seguintes, ele conseguiu entregar em 4 meses e meio, que seria, na verdade, o ano todo. Então, a cada 2 semanas, a gente estava numa pista diferente. Foi uma loucura, mas ele entregou. Então, a gente vê que existe, né, essa preocupação, né, o que foi acordado, né, de realmente estar fazendo acontecer, né, e aí, com isso, né, a gente demonstra, né, seriedade, né, profissionalismo no que está fazendo. Hoje a principal categoria automobilística é a Fórmula 1? Ou tem algum debate ainda sobre... Eu acredito que sim, porque é o topo, porque, né, o topo para quem começa no kart, passa pelos Fórmulas, né? Infelizmente no Brasil hoje não tem mais categoria de Fórmula escadinha que tinha antes, né? Tem a Fórmula 4 agora, começou esse ano, mas tem que ter a 3, né, de novo, né? A 2 até pode fazer fora, que é a antiga Fórmula 3000, né? Mas assim... É a principal categoria. E para os americanos, né, a categoria deles, inclusive, é a Indy, né? A gente assiste aqui porque se criou também, né, um público para a Fórmula Indy no Brasil, né? Aqui é chamado de Fórmula, né, mas lá é só Indy, né? E aí é assim que se olha, mas a categoria de turismo não tem isso, porque a categoria de turismo também tem a DTM, né, na Europa. Tem a própria Porsche Cup, que lá é a chamada Super Cup, que é um carro um pouco diferente, o 911 um pouco maior do que o nosso, que tem em alguns países. E tem as categorias de protótipos também, né? Aí estamos falando da Le Mans e essas categorias, né, de carros fabricados pelas as marcas, né, de automóveis que estão lá competindo, que ali a briga não é nem o piloto, ali são as empresas mesmo que querem mostrar os seus carros, né? A Le Mans mesmo, se a gente for contar a história, né, começou nos anos 30, né, e até hoje, né, tem uma vez por ano uma corrida de 24 horas que chama a atenção de todo mundo. E ali tem várias categorias, tem protótipo, tem o Le Mans, tem o LMP1, que é o Le Mans protótipo 1, depois o 2, depois tem a categoria profissional, categoria amadora, e se corre lá com 3, 4 pilotos, né? Então, aí categoria de turismo, aí a pessoa tendo uma carteira no mínimo B, né? A A é a de Fórmula 1, que é a superlicença, aí faz qualquer categoria pelo mundo, só questão de acertar a patrocínio, a equipe, né? De ter condições de estar andando fora. E hoje a Porsche Cup, ela não tem um formato internacional, uma disputa internacional entre pilotos de vários países? Não tem essa ideia? Ou... Não, mas às vezes já aconteceu. Em 2018 fizeram a Junior Program aqui no Brasil, aí eles selecionaram alguns pilotos abaixo de 25 anos, e aí o campeão da categoria aqui, né, dessa subcategoria que foi criada, aí, se fosse correr na Europa, teria um desconto para andar lá, mas não uma competição entre os países, entre as equipes, né? Entre as Porsche Cups, né? Vamos dizer assim, né? Entre a Porsche Cup de um país com o outro. E tu falou no começo ali que tem duas, não sei se o termo certo é etapas, mas tem a Endurance e a Sprint. E quais são as diferenças entre essas duas? Assim? A Porsche Cup Brasil tem 2 campeonatos. Um chama-se Sprint, né, o nome já diz, né, uma categoria, né, que ela é tudo ou nada, são 25 minutos cada corrida, 25 minutos quando fecha o cronômetro, mais uma volta. Então estamos falando ali em Interlagos em torno de 17, 18 voltas uma corrida dessa. Então realmente tem que largar muito bem e não tem parada e tem que ir para cima. E as etapas de sprint são 6 no ano, que correm, né, em Interlagos, Mogi Guaçu, interior de São Paulo, Goiânia, e esse ano foi na Argentina, né, tem uma que é internacional. E como são duplas, aí estamos falando de 12 corridas, tem uma corrida no sábado e outra no domingo, com descarte de 2 piores resultados.
Esse é o campeonato de sprint. Sim. Aí tem um campeonato de endurance, que são 2 etapas de 300 quilômetros, aí são 2 horas e meia, mais ou menos, a corrida, né? E é o que fechar primeiro, que se faz com outro piloto revezando. Aí tem 3 paradas obrigatórias de 6 minutos para trocar de pneus, trocar de piloto, trocar o tag do tempo, cada piloto tem o seu tempo, né? E abastecer. Então, se faz isso mais ou menos em 4 minutos e meio. Tem que ter um planejamento, uma estratégia, né, várias reuniões para que os pilotos consigam executar o que foi planejado. Tem que ter um acompanhamento direto por rádio no box das imagens da TV e dos tempos e de tudo que está acontecendo, e controle de tempo para não ser penalizado. Se sair com 5,59 já vai ser penalizado, vai ter que fazer uma parada, e essa parada já acabou com a corrida. É uma corrida de longa duração que exige paciência e preservar o equipamento para entregar para o outro piloto e executar realmente o que foi, né, o que foi planejado, né? A gente tem que saber até que ponto, que posição a gente pode chegar, né? Dentro da Endurance tem mais ou menos 30 carros, 33, 34 carros, é um grid muito grande, diferente das Sprint que dá 20, 22, que já é bastante também, mas... E aí estamos falando de 60 pilotos e que revezam, e dentro desses 30 e poucos carros aí tem subcategorias, e às vezes ser campeão de uma categoria ainda sobe no pódio da outra, né? Sim. Então isso aí tem todo o regulamento para ver isso, e daí tem que ver onde é que se pode chegar, né? E aí tem 2.300 quilômetros desse formato, e tem a última que vai acontecer agora dia 3 de dezembro, que vai ser em Interlagos, que é organizada junto com a Porsche Brasil, baita de um evento. Eles querem botar 900 Porsches para desfilar no meio-dia. O ano passado foi no meio-dia no intervalo, né? O ano passado foram 700 carros, e é um evento gigantesco, né, que daí acaba que é para ser o fechamento, né? E essa etapa aí e essa corrida são 500 quilômetros, e 500 quilômetros são 4 horas e meia de corrida. E aí se troca aí as 3 paradas obrigatórias. Aí são 5 paradas obrigatórias, 6 minutos, e são 6 stints, ou seja, 6 vezes que o carro está na pista. A gente chama de stint. Tá. Um larga, para, depois a troca. E esse ano está sendo obrigado a trocar a cada parada, porque os anos seguintes até tinha uma diferença entre os pilotos, um poderia fazer até 60% da corrida e o outro 40%. Esse ano está praticamente meio a meio. Tem a diferença de BOP, que é a classificação do piloto, que começa de bronze até a categoria diamante, né? Isso aí até define, né, como é que se faz a estratégia. Então tem que estar com o regulamento embaixo do braço, pensar muito bem o que vai se fazer, planejar muito legal, né? Essas 5 paradas aí, estamos falando, né, praticamente aí meia hora parado, e aí essa etapa de 500 km pode fazer até com 3 pilotos se quiser, com 2 vai na boa, né? Porque cada trecho desse, cada stint a gente faz em meia hora mais ou menos, 40 minutos, é legal. O ritmo não é, ele não é mais lento, mas ele é um ritmo que, eu não sei explicar, mas é uma corrida que não exige tanto fisicamente como uma sprint, né? A sprint eu acho que é muita adrenalina e, né, vai o tudo ou nada ali, né? E a Endurance ainda para descansar mesmo assim, né? Porque vai trocar, né, de piloto. Então, e é uma corrida que dá para fazer uma analogia legal com gestão de empresa, com essas coisas, porque tudo que é planejado ali, depois tem que se buscar executar, né? E se foi esquecido alguma coisa no planejamento, né? A gente, isso aqui é um negócio que não foi pensado, tem que ter um plano B, se acontece alguma coisa, né, o que a gente vai poder fazer. Aí tem que ter um bom chefe de equipe, um engenheiro aí bom de conta para estar pensando, tomada de decisão na hora para ser assertivo, né? Então, assim, é legal de ver isso. A gente até uma vez fez uma analogia, botou um flip chart na entrada do box, né? Cada convidado nosso, que eram os empresários, patrocinadores, a gente pedia para escrever qual é a relação que ele via do nosso trabalho com a empresa dele, né? Então,
Isso foi bem legal, né? Que eles botavam lá, né? Planejamento, estratégia, espírito de equipe, execução, né? Sai bastante coisa. Pô, é muito legal. Porque ele tá ali, ele vive um dia de piloto, ele tá ali acompanhando, ele vê a gente trabalhando com um engenheiro, fazendo a estratégia, né? Então, isso aí se monta uma baita de uma tabela de Excel e depois também a conta vai na munheca também. Então, assim, a minha chefe lá, é impressionante como ela é boa de conta mesmo, né? Comerciante desde a adolescência. Não é porque ela tá namorada, não. Não, mas ela porque é família de comerciante, né? Então, ela e aí sempre trabalharam no esporte também, eles patrocinaram todo o time de futebol Santa Catarina aí. E hoje ela gostou do automobilismo e tá lá, tá mandando lá dentro. Não é porque tá comigo lá, mas ela tá no mercado já, se for pensar assim, porque o automobilismo, até que as pessoas falam, né? Tu tá me contando aqui, não entendo muito, mas o automobilismo é assim, como qualquer outra coisa, vai se aprendendo com a experiência, e o automobilismo repete, porque às vezes acontece um problema no carro, mesmo que seja mecânico, não precisa entender de mecânica, vai ver que foi aquele mesmo problema que deu, sei lá, na etapa do ano passado, de alguma etapa lá. Então, já sabe a decisão que vai tomar, já sabe quem é que vai chamar, o que tem que fazer, porque as coisas vão se repetindo, né? E o carro a gente vai entendendo qual é que é a dinâmica dele, como que ele funciona. Sim. Né? E vai... Lógico que entender de mecânica é uma boa, mas mesmo estando lá, aí vai se aprendendo as regras também, porque às vezes tem pessoas tem pessoas experientes, até engenheiros e pilotos, que tomam decisões lá. O cara anda desde criança, é engenheiro de alguém lá. Ele toma a decisão errada às vezes, porque ele não pensou, por desatenção, né? Então, isso aí tá lá bem claro, né? Então, não sendo com a gente, está muito bom. A gente já está quase no finalzinho da nossa conversa aí, dos nossos, em média, 40 minutos aí, temos um pouco menos de 5. Eu queria te fazer a pergunta assim, 2023, como é que tá o planejamento já? Tu falou antes para mim de te gravar que já estava vendo as questões para o ano que vem, né? Estava planejando tudo. Tá sim, tá um negócio meio estressante, vida de piloto final do ano é assim, são muitas emoções e emoções mesmo, que tem dia que a gente chora, tem dia que a gente dá risada, tá feliz ou não, ou acorda, viu que deu 3 negativas, né, num follow-up de uma venda de várias empresas aí, né, então acontece de tudo. Então o que nós temos hoje? Tem uma proposta da categoria para renovação para 2023 que a gente recebeu em setembro, está segurando ainda porque nós estamos montando o orçamento a gente tem quase 100%, tá? Mas tem que ter o 100, tá? E para poder fechar tudo, ainda tem e vai ter reuniões, a gente espera essas coisas sempre que acabe hoje, amanhã, né? Mas eu acho que isso ainda vai algumas semanas até antes do Natal, para poder fechar com a categoria, né? E também ter todos os patrocinadores. Quem está conosco hoje praticamente vai acabar renovando, mas a gente tem outras vendas para poder tá agregando, né, e tá trazendo para dentro da categoria, né, porque a gente nunca para também. Claro. Tem agente comercial, eu tenho empresário também, como tem jogador de futebol, tem empresário de piloto, né, então tem que estar buscando, e eu também, às vezes estou junto, e a gente está sempre se vendendo, né, tem até uma brincadeira que a gente fala, né, que a vida de piloto é a vida de prostituto, né, tá sempre vendendo o corpinho, né, então isso aqui é o meu trabalho, isso aqui que a gente faz, né. Mas vale a pena hoje de ter e o respeito que os empresários vê no automobilismo pelo resultado que tem da visibilidade, né, que as pessoas acompanham, né? É muito legal como o brasileiro gosta de corrida. Aumentou 20% as vendas em tudo, em Hospitality Centers, em arquibancada dessa Fórmula 1 desse ano. E o ano passado, quando abriu, né, porque 2020 não teve... Nossa, foi um negócio absurdo. O brasileiro gosta de automobilismo, gosta de carro de corrida. Por mais que se fale de carro elétrico, gosta de sentir cheiro de gasolina e do ronco do motor. Então, a gente vê isso crescendo, o público feminino cada vez maior. Então, é muito legal. Sim. E, André, tu disse que agora, 3 de dezembro, é a última corrida da Endurance, né? Sim. E tu tem expectativa, tu falou antes da gente gravar, que pode ser campeão ainda. Qual é a conta? A situação nossa... Eu até tinha passado aqui, tinha arquivado. A situação nossa é o seguinte, tem uma dupla na minha frente aqui, que é o Sadak Leite e o Fábio Carboni, que eles estão com 124 pontos. Depois tem o Júnior Dinardi e o Yuri Alves, que estão com 115. Depois vem eu com 111.
Tá? E aí o que acontece? A pontuação ela é individual. Eu fiz a dupla com um piloto na Argentina, né, que foi o Ramon Alcaraz, e fiz com o Arthur Ramos em Goiânia. Foram pessoas diferentes, né, mas a pontuação ela é individual. Sim. Então eu tô aqui praticamente em terceiro no campeonato. E pô, se a gente chegar, porque aqui acontece de tudo, né? Imagina, 4 horas e meia de corrida. É muita coisa. É assim, pô, tem que rezar para não furar o pneu, dá tudo certo. E com eles também, se acontecer alguma coisa, aí depois tem que saber administrar isso, porque às vezes, pô, se esses aqui são nossos concorrentes diretos, o que a gente pode fazer se de repente eles acabam saindo da corrida? Não precisa levar no limite ao extremo o carro, tem que administrar para chegar. E tudo isso você não ouvindo durante a corrida. E tudo isso aí é rádio direto, isso aí, toda a informação, tudo está acontecendo, porque eu estou enxergando o para-brisa para frente, né? Sim. O que aconteceu no resto da pista, eu tenho que ter informação. E vice-versa também, né? O que eu estou enxergando ali, eu estou passando para minha chefe, para o engenheiro, né? Porque tem 2 no rádio no box, né? Então, expectativas são as melhores possíveis, um campeonato que eu não imaginava chegar a isso aí, a gente trabalhou mais para sprint e tá aí na mão, né, no final do ano. Coisa boa. André, obrigado, viu, por ter aceitado, a gente já encerrando aqui, obrigado por ter aceitado nosso convite aí e explicar um pouquinho sobre esse mundo aí. Tu viu que 40 minutos rendeu, passou voando, né, que é muito assunto para falar. E boa sorte também na corrida de 3 de dezembro aí, tomara que dê tudo certo e traga o título aqui para Criciúma, e a gente se fala de novo se acontecer tudo certo aí. Imagina, beleza? Eu estou à disposição, é só chamar e tem assessoria para passar os resultados, acompanha aí nas TVs, aí Band, Sport TV, mais streaming, né, e a gente está aí divulgando. Obrigado pelo apoio, pela torcida, né, e a gente está, né, vamos trabalhar para levantar a bandeira de Santa Catarina, né, como a gente sempre faz, que é a marca registrada, mais uma vez no pódio. Show de bola. André, brigadão mesmo. E esse foi o 11º episódio do Desregrados com o piloto André Gaidzinski. Até o próximo episódio. Tchau!